Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha sobre a sua vida agora e trazer paz para o seu coração que tem estado amargurado, triste, abatido, que tem estado demasiadamente perdido, porque ele tem sido enganado todo esse tempo, o tempo de que você se dá por conhecido. Muitas pessoas, infelizmente, têm vivido assim, abatida, perdida, desorientada, sem saber o que fazer da vida. Isso é terrível, isso é triste, isso é cruel. Muitas pessoas dão cabo da vida por causa dessa situação, uma tristeza na alma, uma tristeza tão grande, que ela sente uma dor insuportável. Quando a gente sente dor na carne, no corpo, na matéria, então há a medicina para atenuar, diminuir essa dor. Mas quando a dor é na alma, não tem medicina, não tem remédio. Não tem. A não ser quando a alma ouve a palavra de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito Santo, então essa alma sente bem, tem paz, porque é o Espírito de Deus quem fala a alma. E quando ele fala, acontece. Ora, eu estava aqui meditando sobre uma das mais belas histórias que eu creio ser verídica, porque essa história quem conta é Jesus. Não é uma parábola, não é um conto, é uma história. Eu creio que tenha sido, ou que tenha acontecido, e que o Senhor Jesus presenciou, porque ele sabe todas as coisas. Então, ele disse assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse filho mais novo, obviamente, queria ter o controle da sua vida, não queria mais que o seu pai viesse controlar a sua vida. Então, quando ele pegou a parte da herança e partiu para uma terra distante, quer dizer, longe do pai, longe da família, longe dos seus conhecidos, ninguém o conhecia nesse lugar, era uma pessoa qualquer, mas ele tinha dinheiro e aparentemente tinha o controle das suas vontades, da sua vida, o controle do seu coração. E então
ele gastou o dinheiro de forma dissoluta. Ele gastou o dinheiro do jeito que o coração aspirava. Tudo que o seu coração queria, ele dava. E foi gastando, e gastando, e gastando. E diz Jesus, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. É aí que as pessoas não se dão conta, porque elas podem ter o controle de suas vidas por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não por todo o tempo. Vai chegar um momento em que tudo se acaba e aí ela fica sem nada. Fica, digamos assim, ao Deus dará. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra longínqua, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Quer dizer, é interessante, porque ele era filho de um homem rico, riquíssimo, mas querendo satisfazer ao seu coração, ele acabou sendo escravo, servo dos outros e, pior, apacentando porcos, vivendo no meio dos porcos. Pode imaginar o que é viver no meio dos porcos, comer, beber, enfim, no meio dos porcos. E desejava, lá junto com os porcos, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. É assim. É assim. Esse mundo é realmente assim. É mau, é cruel. E quando a pessoa despreza a bondade, a misericórdia de Deus, ela sofre porque ela não pensa, ela quer sentir, ela só quer sentir. E se tem dinheiro, quer gastar, usufruir tudo o que tem para satisfazer aos caprichos do coração, da alma. Mas quem pode satisfazer as necessidades de uma alma? Quem? Senão somente Deus. Só Ele pode fazer isso. Não tem jeito, não tem psiquiatra, não tem psicanalista, não tem remédio, não tem sonorífero, não tem nada nesse mundo pode satisfazer uma alma, senão aquele que criou a alma. O Criador da alma sabe o que a alma precisa e tem o remédio certo para que essa alma tenha vida, ou seja, restabelecida. Então, você, amiga e amigo, que tem sofrido horrores dentro de si. Seu problema não é físico, seu problema não é material, seu problema é na sua alma. E quando se trata de alma, da necessidade da alma, só tem um médico, só tem um remédio. O médico é Deus e o remédio é a sua palavra. A sua palavra é a única que vem ao encontro da alma sedenta, aflita. E você pode notar isso, porque você que muitas vezes, na hora da dor, na hora do desespero, você vai lá na Bíblia, aquela Bíblia que você tem aí guardada, que está tomando poeira o tempo todo, mas de repente, na hora da dor, você vai lá na Bíblia,
buscar uma palavra, e normalmente a pessoa busca o Salmo 91. É isso mesmo. Ela procura o Salmo 91 para aliviar a sua dor. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É o que a alma quer. A alma, minha amiga e meu amigo, ela é tão atribulada neste mundo, mesmo que se venha a satisfazê-la com todos os seus desejos, caprichos, vontades, ainda assim ela vai ficar cansada disso, cansada daquilo, cansada de tudo. E só tem um jeito para descansá-la. É quando ela está abrigada, sujeita ao abrigo de Deus. Então, quando a pessoa lê o Salmo 91, e muitas pessoas deixam guardado lá no Salmo 91, justamente já marcado para ler na hora que a alma está desesperada. Só o abrigo do Altíssimo pode fazer a alma descansar, mais lugar nenhum. E esse rapaz, ele sabia, ele tinha conhecimento de que as suas necessidades, sejam físicas ou espirituais, as suas necessidades só poderiam ser resolvidas se retornasse para a casa do pai. Ele era filho. Ele saiu de casa, gastou a sua riqueza toda, metade da riqueza que recebeu do pai, como herança, gastou tudo, ficou comendo bolotas com os porcos, mas ele continuava sendo filho, querido, mas longe do pai. Então ele caiu em si, pensou, raciocinou, aí já não vem mais o coração, não vem mais a alma, foi o raciocínio, foi o espírito dele que disse, vem cá. Ele chegou à conclusão, poxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm o melhor, e eu estou aqui tentando matar minha fome com a mesma comida dos porcos. Você pode imaginar que comida deveria ser. Quantos trabalhadores, empregados de meu pai, têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E você sabe disso, minha amiga, meu amigo. Você se afastou do convívio da fé, do convívio da família de Deus, dos filhos de Deus, dos irmãos. Os irmãos. Você se afastou de Deus. E ele não pôde fazer nada, porque ele lhe havia dado, como ele tem dado, o direito, a liberdade nossa de decidir a nossa vida, fazer a nossa própria escolha, quer para o bem, quer para o mal, que dependia somente da gente. E você escolheu fazer o que era mal, porque você deu ouvidos à voz do seu coração, à voz da sua alma caída, prostrada. E aí chegou aí para o chiqueiro juntar-se aos porcos e comer das suas bolotas. Mas esse filho pródigo, ele pensou. E quando ele pensou, raciocinou, quando ele chegou à conclusão, chegou a seguinte conclusão, quantos empregados de meu pai têm comida a fartar, abundância de pão, e eu estou aqui passando fome? Não, ele decidiu, vou me levantar, vou ter com o meu pai
e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando a pessoa peca contra Deus, peca contra o céu, contra tudo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Ele pensou assim, lá junto com os porcos. Ele teve um raciocínio lógico, inteligente. É a fé inteligente, né? A fé inteligente apela para o que é, a fé inteligente apela para o que é realidade, o que é real. E tudo que está escrito, prometido na palavra de Deus, é real. É real. É só colocar ou determinar, seguir a essa palavra, seguir os passos desta palavra, que a alma é satisfeita. O problema é resolvido. Ele disse: já não sou digno. Vou dizer para o meu pai: pai, já não sou digno de ser chamado pelo teu nome. E diz o texto que Jesus falando, levantando-se, estava caído, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando, olha só, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, profunda compaixão. E correndo, foi ao seu encontro e se lançou ao pescoço do filho e o beijou. Que maravilha! Que maravilha! Quer dizer, o filho vinha sujo, fedendo a cocô dos porcos, aquela comida, as bolotas dos porcos, que era uma lavagem. Ele vinha fedido, podre. Ele vinha todo derrotado. Mas ele vinha. E é isso que importa. É isso que importa, é a decisão que ele tomou. E essa decisão é de cada um. Você pode ser a pessoa mais pecadora na face da terra. Você pode ter sido a pessoa mais abençoada. Mas um dia você se encheu de servir ao Pai. Você se cansou. Você achou por bem, eu vou viver a minha vida. Eu vou ter o controle da minha vida e eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. E você virou as costas para o Pai e foi embora. Hoje, você está aí caído. Eu não diria que está na situação desse filho pródigo, junto com os porcos, mas de repente você está em situação pior do que se estivesse junto com os porcos, porque os porcos, pelo menos, têm alguma coisa para comer, mesmo que sejam bolotas. E você não tem nada para comer. Você não tem nada. Você não tem comida, você está com fome, você está sentindo muito calor. Você se lembra quando estava na casa do seu pai, havia o ar-condicionado, mas hoje você não tem nada. Você sofre o calor causticante brasileiro, especialmente nesses últimos tempos, que vai ficar pior, dizem que vai ficar pior. Você está sofrendo. Ou talvez você esteja em outro lado do mundo, com frio, e está sofrendo a queimadura do frio, que é algo insuportável. Qualquer que seja a sua situação deplorável, ela só vai mudar quando você decidir voltar.
Quando você decidir voltar para o Pai, não para a religião, não para a igreja, A, B ou C, não, mas para o Pai. E quando você decide voltar para o Pai, só pelo fato de você dar um passo na direção dele, ele vem correndo na sua direção. Ele não vai esperar você chegar até ele. Ele vai se chegar até você, ainda que seja no meio do caminho. Porque nada mais alegra o Pai do que ter os seus filhos juntos de si. Deus, minha amiga e meu caro amigo, Ele é Pai. E Ele entende a situação da alma de cada um. Ele entende a dor da alma, porque Ele é Pai. E como Pai, Ele é sofredor. Você sabia? Deus é sofredor. Ele sofre. Ele sofre. Você sabia disso? Você pensa que Deus está numa boa, lá em cima, alegre, feliz, e largou a gente aqui, neste mundo, mal ao Deus dará? Não! Ele é sofredor. Lá no Salmo 86, Davi diz que o Senhor é sofredor. Ele sofre, Deus é sofredor. Ele sofre a sua dor por causa de você. Mas o que ele pode fazer? Ele pode ir ao seu encontro, agarrá-lo pelo colarinho e trazê-lo para si, para dentro de casa? Ele não pode fazer isso. Nem nós, pais, podemos fazer algo por um filho, por uma filha que está na mesma situação. Nós não podemos agarrar essa criatura e trazer para dentro de casa, porque ela não vai ficar. Isso é o que tem acontecido muito. E até me faz lembrar de uma senhora que disse para nós: bispo, eu comprei uma luneta e eu ficava da sacada lá de casa, do meu apartamento, olhando, vendo para onde o meu filho ia, porque ele ia para a biqueira e ele ia lá comprar drogas, e eu ficava olhando de longe os passos dele. Mas eu não podia fazer nada. Quantas vezes eu tinha ido lá, falava: meu filho, volta para casa, toma um banho, faz a barba, venha comer, você está imagérrimo, você está perdido, venha. Não quero mais. Eu sei o que eu quero. Eu tenho o controle da minha própria vida, eu sei o que eu quero fazer, eu não quero mais ficar. Bah. E o que ela podia fazer? Nada. Mas quando a filha ou o filho cai em si, cai na real, quando não tem mais nada, absolutamente nada, zero, nada para trocar pelas drogas, que ela cai em si e diz: eu volto para casa, eu vou ter com meu pai, com a minha mãe. Ah, amiga e amigo, você pode ter certeza que o pai nunca vai deixar de ser pai. E o filho nunca vai deixar de ser filho. Não quer dizer com isso que os filhos, todos os filhos, vão ser salvos. Porque se eles não ouvem a voz do pai, tendo consciência, se eles não se voltam para o pai, como que o pai pode obrigá-los a se voltarem para ele? Não tem como. Então,
Deus, amiga e amigo, é Pai. Você é criatura dele, pode não ser filha, filho dele, mas é uma criação dele. Ele se sente responsável por você. Só que ele não pode fazer além do que ele já fez. Ele foi nos limites. Quando morreu por você, morreu por nós. Tudo que nós temos que fazer é direcionarmos a nossa vida, conduzirmos a nossa vida até os seus pés e dizer: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não há dignidade em mim. Então, trata-me como um dos teus servos. Aí disse Jesus na história que o pai disse para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão, símbolo de honra. Primeiro trocou a roupa suja dele, depois, que é o que Jesus faz na nossa alma, né? O seu sangue lava a nossa alma, limpa a nossa alma e veste a nossa alma de salvação. Ponde-lhe um anel na mão, símbolo de aliança com o Pai, compromisso com o Pai, e sandálias nos pés. E, além disso, trazei um bezerro cevado. O bezerro cevado é aquele bezerro que é tratado a pão de ló, digamos assim, que fica reservado para uma ocasião muito especial. E tem sempre esse bezerro cevado na casa do pai para celebrar a volta dos filhos pródigos. Então disse: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto nos seus delitos e pecados, claro, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então houve festa para a volta daquele filho. Veja que o filho vinha ainda longe e o pai foi correndo ao seu encontro. Então, quando você que se acha nessa situação, você deixou a casa de seu pai, tenha sido justo ou injusto, por qualquer motivo, o pai está esperando uma decisão sua. Eu quero voltar. Pronto. Quando você vira na direção do pai e vem e dá o primeiro passo, ele vem correndo para abraçar você. Isso se chama fé. A fé. Um passo que você dá na direção de Deus, ele vem correndo na sua direção. Então, você que tem estado afastado da sua congregação, e eu não digo na Igreja Universal do Reino de Deus apenas, não. Seja qualquer igreja, onde você começou, enfim, você quer voltar para a casa do seu pai, volte para ele. Seja na igreja A, B, C ou Igreja Universal do Reino de Deus, fique à vontade. É seu critério, você tem o direito de escolher servir ao Pai na igreja que você achar melhor, se sentir melhor. Mas o importante é que você volte. E Jesus não terminou aí, né? Ele diz que o seu filho mais velho, que estava no campo, estava trabalhando, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e danças, alegria, ria, festa. Então, ele chamou um dos servos e perguntou: o que é aquilo? Aí, um dos servos disse: o teu irmão voltou e teu pai matou um bezerro cevado e deu a festa, porque o recebeu são e salvo. E saindo o seu pai, mas ele, o irmão,
o irmão, eu diria assim, não é irmão, o irmão se indignou e não queria entrar e participar daquela festa. Então o pai veio o pai e rogava-lhe, dizendo, entra, vamos participar da festa. E ele disse, não, pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e mataste-lhe um bezerro cevado, deste uma festa para ele. Então o pai disse, meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas, diz o texto, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Então, não tem que olhar para o que ele fez, mas o de erro, mas olhar aquele momento. Aquele era um momento de festa, de alegria. Não era momento para cobrar do irmão mau aquela posição de não querer participar da festa. Mas isso também acontece. Quando você voltar, pode ser que os irmãos vão olhar você de menesgueio, assim, de lado, com desprezo. Mas você não está voltando para eles, nem por causa deles. Você está voltando por causa de si mesmo e, sobretudo, para ter comunhão com o Pai. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Faça isso. Não custa nada. Custa nada. Custa sim você dar a meia volta e seguir na direção do Pai, que Ele está esperando por você. Deus espera por você, minha amiga. Deus espera por você. Independentemente do que as pessoas, os irmãos, pensem, achem, julgam, não interessa. O que importa é você e o Pai, ou o Pai e você. É isso que é mais importante. Volta o mais breve possível, porque o Pai o espera. E Ele sabe quem quer voltar. E Ele sabe quem está inclinado a voltar. E por isso, eis aí o convite. Volta ainda hoje. Não espera amanhã, não. Hoje mesmo. Pelo menos na Igreja Universal do Reino de Deus, as portas estão abertas desde 6 horas da manhã até, às vezes, até 00:30, 1h da madrugada. Todo dia a igreja tem as suas portas abertas, todo dia. Qualquer hora do dia que você chegar, vai ter alguém que vai lhe acolher, vai lhe ajudar, vai não dar apenas uma palavra, mas com certeza vai estender a mão para a sua necessidade. Hoje mesmo, qualquer que seja o lugar onde você more, se existe uma igreja universal, vai lá, conversa com o pastor, com o auxiliar, conversa com uma obreira, um obreiro, vai lá. E você não tem que pagar nada. Aliás, pagar o quê se você está duro, não é verdade? Venha rápido. Caso você não possa sair do seu lugar agora, então há um telefone à disposição de todos durante a madrugada, porque pela madrugada nós temos obreiras e obreiros que fazem revezamento para ouvir os lamentos, os queixumes, as lamúrias,
as dores, os gritos daqueles que durante a noite ou madrugada estão com insônia, com medo, com nervosismo, enfim, que querem se matar. Procure-nos. Qualquer hora do dia, da noite, você pode encontrar uma Igreja Universal do Reino de Deus disponível para ajudá-lo. Mas você tem que fazer a sua parte. Do contrário, o que nós podemos fazer? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.